Boa noite. Entre meados de 1764 e 1767, os moradores da pequena província francesa de Gévaudan foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina, que passou a ser conhecida como a Besta de Gévaudan. A criatura foi avistada e descrita como um monstro semelhante a um lobo, que vagava pela região. Também teve a sua semelhança em altura, sendo quase do tamanho de uma vaca. Em suas patas existiam garras afiadas, e sua pelagem era escura como a noite. A sua cabeça era maciça, semelhante a um mastim, com orelhas pequenas e retas. Além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas, essa criatura mantinha mais do que uma aparência medonha e horrenda. A criatura parecia dotada de uma grande maldade, que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo. Teorias nos levam a acreditar que a Besta de Gévaudan tinha matado entre 60 ou 100 pessoas, dentre elas homens, mulheres e crianças, isto sem relatar as inúmeras pessoas feridas após receber o ataque da criatura. Mas a única coisa que se sabe é que o caso era real e que a proporção de vítimas foi muito maior, uma vez que causou comoção em todo o país e também veio a ser conhecido não somente em outras partes da Europa, mas também em muitos outros países vizinhos. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764, onde uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado acabou avistando uma criatura escura, espreitando em meia mata. Esta jovem contou que uma criatura horrenda saltou da mata, investindo ataques contra os animais, e que alguns touros que se encontravam às beiras da mata foram os primeiros a receber a investida da criatura. Também conseguiram revidar ao ataque, se defendendo com os seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, então foi repelida por mais uma vez. Os pobres animais conseguiram afugentar a criatura por um pequeno tempo, que foi o suficiente para a mulher escapar, chegar até ao seu vilarejo onde morava, e lá ela contou tudo o que havia acontecido. Muitos homens da vila se armaram e foram até o local. E lá encontraram alguns animais feridos, mas nenhum sinal da criatura. Apenas um mês depois, o que todos acreditavam ser apenas um lobo, apareceu novamente. E infelizmente dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da menina foi encontrado próximo a um córrego, onde ela sempre tinha o costume de encher um cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada, e seu coração, segundo as histórias, fora devorada pela criatura. E a partir de tudo isso, em apenas alguns meses, a região mergulhou em um clima de apreensão, pois à medida que a enorme criatura negra prosseguia, sua matança era muito maior. Também aparentava ter desenvolvido um gosto especial por mulheres e crianças. Era uma época em que mulheres pastoreavam seus rebanhos, e com isso se distanciavam muito de seus vilarejos, à procura de pasto para suas criações. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador. A criatura tinha como principal a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e pernas, membros em que lobos tendem a atacar. As vítimas que recebiam os fatais ataques e não eram inteiramente devoradas, eram encontradas com suas cabeças decepadas ou completamente desmembradas de seu corpo, algo que nunca se tinha ouvido falar até então. A decorrência em grande número de ataques e vítimas fatais só aumentava.
Muitas pessoas passaram a acreditar que havia mais de uma fera. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo negro andando com outros animais, e que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam, e muitos relatavam ter visto um estranho homem, todo vestido em couro preto, e com a sua face encoberta. Diziam que esse homem apontava as pessoas que deveriam morrer, então a criatura a obedecia. Para muitos, este homem visto ao lado da criatura era o próprio diabo. À medida em que a besta de Gévaudan continuava a matar sem piedade, algumas pessoas começaram a acreditar que suas ações eram completamente sobrenaturais, pois muitos caçadores ficavam sem resposta. Como uma criatura tão grande conseguia sumir por entre a mata, como fumaça? A criatura possuía grandes habilidades e sobrevivia a todas as tentativas de eliminá-la. E a criatura tinha um gosto peculiar por mulheres, e o fato dela as preferir parecia algo claramente sobrenatural. E com isso, todo o povo daquele vilarejo passou a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas sim um loup-garou, ou como todos nós conhecemos, um lobisomem. Muitas medidas de segurança foram tomadas. Cercas foram levantadas ao redor do vilarejo e muitas tochas eram acesas durante a noite, com a intenção de manter a criatura afastada. Mas não havia sinal da fera diminuir a sua sede de sangue. Em outubro de 1764, 2 caçadores que se encontravam à espreita na floresta encontraram a besta, embrenhada por entre a mata, e abriram fogo. Foi relatado que a criatura estava a uma distância próxima de 10 passos. A criatura foi atingida quase a queima-roupa e também conseguiram derrubá-la. Mas antes que pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda saraivada de balas, a criatura se ergueu e correu para a mata. Os caçadores juraram ter acertado a criatura, mas contaram que as balas não foram capazes de matar o loup-garou, que provavelmente era protegido por forças demoníacas. Uma vez sendo relatado a todos que moravam no vilarejo, foi organizado um pequeno grupo de caça, que depois de entrar na mata, encontraram facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque. Diante da quantidade de rastros, todos os homens acreditavam que seria questão de tempo, até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Inevitavelmente, os caçadores acabaram adentrando a parte mais profunda da mata, e infelizmente não demorou muito para se depararem com vários corpos de pessoas que até então se encontravam desaparecidas do vilarejo, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Foi então, no momento em que preparavam para retornar, que uma criatura enorme surgiu sorrateiramente por entre os arbustos, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os caçadores que conseguiram escapar do ataque contaram que dispararam inúmeras vezes, mas cada vez que a besta era baleada, ela se levantava e atacava novamente. Foi então que acharam melhor fugir sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou, não somente no vilarejo, mas em toda a região. As histórias sobre os ataques da fera se espalharam, carregadas por caçadores. Logo não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Depois de vários boatos estarem se formando, muitos grupos de caça, compostos de vários homens que se encontravam a pé ou montados, e também armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastim farejadores, o chefe da milícia local, o capitão Duramel, foi incluído pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em estado de terror, pois a criatura, além de fazer muitas vítimas, também colocava em risco as colheitas de toda a região. Cordiais uivos a todos. Boa noite.